Por isso, você sempre deve tomar cuidado quando utilizar a função serro dentro da sua planilha. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos ver mais sobre a função serro, uma função que ajuda a tirar os erros da nossa planilha. Eu já tenho algumas aulas aqui no canal abordando sobre esta função para nós eliminarmos o erro resultante ali de outra função. Então, nós alinhamos ela com outra função para eliminar esses erros que podem ser resultantes ou quando eu quero fazer um tratamento de dados dentro de uma base de dados. Vamos abordar aqui uma questão da função serro, que ela elimina o erro, mas pode prejudicar quando nós aplicamos outra função. A função que nós vamos aplicar aqui é a função import_range, onde nós precisamos dar uma permissão para essa outra planilha na primeira vez. Então, existem muitos casos aí, tanto de alunos, inscritos aqui do canal, até mesmo no meu ambiente de trabalho, tem muitas pessoas que, com a função serro, dá essa questão da função import_range não puxar os dados e a pessoa não sabe o que deve fazer. E é só tirar a função serro, permitir o acesso e posteriormente colocar novamente. Então vamos ver nesta abordagem da função import_range. Eu vou colocar aqui igual import_range. Eu preciso da URL, vamos utilizar esta aula aqui, onde nós temos uma base de dados. Então eu vou pegar aqui o ID da planilha, dou um Ctrl C. Aqui dentro da função import_range, aspas duplas, Ctrl V, aspas duplas, ponto e vírgula. E agora eu preciso do intervalo. Então veja aqui que eu tenho que colocar lá a planilha, a página da minha planilha e também o intervalo. Então eu vou vir aqui, copiar o nome da página para não ter erro de digitação. Vou colocar aqui dentro aspas duplas, vou dar um Ctrl V, tenho que colocar ponto de exclamação e daí a range que eu quero lá dentro. Eu quero aqui da A1 até a C11. Eu posso pegar um intervalo aberto, mas vamos colocar aqui até a C11. Vou colocar aqui A1, dois pontos, até a C11. Fecho aspas duplas, vou fechar os parênteses. E aqui se eu aplicar ela, veja que ela me deu um erro. Resultante é que eu preciso fazer a permissão para acessar outra planilha. Se eu passar o mouse aqui, veja que é preciso fazer essa permissão. E neste caso, se eu tivesse uma função serro aqui na frente, digamos que eu aplique aqui na frente a função serro. Vou colocar aqui, dar um Enter. Veja que ele não vai me dar nada aqui. Então, se eu tivesse esta função serro, vou colocar aqui sem dados. Veja que ele vai me dar sem dados, mas existe dados dentro dessa planilha e eu preciso fazer essa importação. Esse é um caso muito comum de quando eu tenho a função serro junto com a função import_range e eu vou atualizar uma área. Digamos que eu tenho uma planilha que ela é mensal e outra planilha que vai consolidar todos esses dados mensais de várias planilhas. Então, cada vez que eu aplicar esta função novamente, eu tenho esse problema de não estar puxando os dados por causa da função serro. O que eu teria que fazer aqui, se for a primeira vez que eu estou aplicando para esta planilha, eu tenho que dar a permissão para a função import_range fazer a integração com a outra planilha. Um erro muito comum e que acontece muito. Então, eu tenho a função serro com a função import_range, mas eu tenho que fazer a permissão. Eu vou tirar simplesmente a função serro para posteriormente aplicá-la novamente. Eu vou tirar aqui a função, tiro a função serro, dou um Enter, ele vai pedir a permissão, então eu venho aqui permitir acesso, ele vai puxar todos esses dados novamente, entro dentro da função, aqui na frente dou um espaço para aceitar a função serro e dou um Enter. Pronto, já puxou aqui todos os dados. Pode acontecer de tirar a formatação, mas eu seleciono aqui as linhas e coloco a formatação que eu desejo. Eu gosto sempre de colocar a formatação como contabilidade para ele ficar mais organizado aqui para mim. Então, este é um caso
da função ser-erro quando nós aplicamos com a função import e range. E é um caso muito comum. Tome cuidado quando você for aplicar a função ser-erro. Primeiro aplique as funções que você deseja e posteriormente, lá por último, você aplica a função ser-erro. E tomar muito cuidado quando você fizer uma função nomeada, que eu já expliquei aqui no canal, quando colocar a função ser-erro lá dentro, porque também pode acontecer isso. Então tomar muito cuidado ao utilizar. É uma função muito boa para evitar os erros dentro de uma base de dados, por exemplo, como uma PROC-V. Quando eu faço uma procura, não encontrar os dados, eu quero que ele traga algum valor ali para mim. Valor não encontrado, ou algo nesse sentido. Então é uma função muito boa, mas nós temos que tomar cuidado nestes casos, principalmente quando nós vamos atualizar algumas funções e precisamos, igual no caso da import e range, fazer esta autorização para fazer a integração lá com a outra planilha. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar esta ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!